2000 até 2004, eu trabalhei no CLT. Eu estava no CLT, numa grande empresa, e o CNPJ foi em segundo plano ali. Então, em 2004 a gente começou de fato a marca. Em 2016 a gente transformou ela, expandiu ela no modelo de franquias. Então, como franquia, a marca já tem mais de 10 anos. Nessa expansão, a gente foca principalmente em ajudar profissionais de TI ou pequenos empresários que já estão com CPJ ativos, que já estão trabalhando, a escalarem suas operações, né? E o profissional de TI que está no CLT ou que está em alguma atividade pública, né? Também o sonho de empreender, né? De ter mais liberdade financeira, liberdade de tempo, para poder curtir a família, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso, foi o meu principal objetivo quando eu resolvi expandir a marca. Eu via que muitos profissionais de TI à minha volta, pequenos empresários, tinham dificuldade em fazer marketing, em criar parcerias estratégicas com grandes fornecedores, né? Hoje, como a gente tem com a Linjuan, Acronis, Bitdefender, e tantos outros distribuidores locais aqui no Brasil, Scansource, que não é brasileira, mas é uma subsidiária da empresa americana, TD Synnex, WDC, então, assim, grandes players do mercado, hoje são parceiros da Help, e isso facilita muito o acesso para aquele pequeno empresário que está começando a jornada, né? Que muitas vezes se vê ilhado ali, não consegue acessar esses players, né? Com condições especiais, com facilidade de obtenção de preço, de ferramenta, de solução, para ofertar para as empresas ali na região. Então, esse foi o nosso objetivo em expandir a marca. E o modelo de franquia já é consolidado no mundo inteiro, né? No Brasil principalmente. Então, aqui conta um pouquinho da história, eu não vou me ater em muitos detalhes aqui. Desde 2012, a marca Help Digital ela se especializou no modelo MSP, né? Que é até de 2000, vamos dizer assim, de 2004 até 2012, a gente ficou ali flertando com esse modelo, mas ainda muito preso ainda no break to fix, né? Que é aquele modelo que ainda está presente em algumas operações ainda, que é você só responder a chamados. Então, o cliente te liga, te fala, estou precisando de você aqui hoje, porque parou tudo. E aí você vai lá para resolver aquilo ali e acaba que se você não tem, se você tem uma carteira de clientes razoável, 6, 7, 10 clientes, 12, você vive apagando incêndio e não tem tempo para crescer. Então você fica preso a uma corrida de ratos ali, que são muitos chamados por dia, por semana, e você não tem tempo para ver novas contas, para ver contas com valor agregado mais alto, né, que vai te gerar lucro de verdade. Então, de 2012 para cá, a gente se especializou no modelo MSP, trabalhando principalmente com marcas consolidadas no mercado, né? RMM, que é um software que faz a gestão completa, né, de uma infraestrutura de TI. E de lá para cá, de 2019 para cá, já no modelo de franquia, a gente fez uma parceria meio que exclusiva com o Ninja. Então, hoje o Ninja One é a nossa, vamos dizer assim, nossa principal ferramenta de MSP, né, dentro do nosso portfólio. E é um modelo que prevê lucratividade e perenidade de operação, né? Então, as empresas de TI que estão já operando o modelo MSP, elas são mais longevas e têm lucratividade, né? Elas têm previsibilidade de receita. Então, é muito mais fácil. É óbvio que projetos pontuais, então ontem mesmo eu estava conversando com um franqueado no em Belém do Pará, e aí ele fala, não, surgiu um projeto aqui meio pontual, tal, mas o meio pontual dele é 9K. Então, 9K é um projeto que vai tomar aí 2, 3 dias de operação dele, e ainda tem uma possibilidade, se ele executar esse projeto bem feito, que é o caso dele, porque ele tem conhecimento para tal, ele vai conseguir uma receita recorrente daqui a pouco. Então, ele executa esse projeto num espaço ali de 2, 3 dias, é a implantação de um firewall, mas ele não vai fechar, o cliente não vai fechar nesse primeiro momento a manutenção desse firewall. Ele tem uma equipe interna lá para tocar isso. Mas né, nessa implantação, ele vai gerar essa receita, mas depois ele pode criar uma receita recorrente ali, vendendo um backup, vendendo um antivírus, ou até mesmo cuidando do firewall no curto espaço de tempo. Então, essa é a nossa receita para o sucesso aqui. Então, não só trabalhar com receita recorrente, contratos de prestação de serviço, mas também trabalhar com projetos pontuais. E aqueles franqueados que muitas vezes não detêm conhecimento para executar uma determinada implantação, implantar uma solução diferenciada para o cliente, a gente tem um time de especialista aqui que faz esse serviço em parceria com o franqueado. Então, tem essa oportunidade também. Esse slide aqui, a nossa equipe comercial preparou, que fala sobre o quão grande oportunidades tem no mercado hoje, né, brasileiro, principalmente para os MSPs. A gente está falando aí de uma projeção global até 2029 de mais de meio trilhão de faturamento, né, para essas empresas. Esses levantamentos, obviamente, devem ter de fontes tipo Gartner e outras aí que fazem esse tipo de estudo. Redução de custo para o cliente, né? Quando uma empresa contrata um MSP, geralmente tem uma redução de custo aí de quase 50%, né? E redução do downtime, né? Do tempo de parada do serviço. Então, isso também é muito importante
Para as operações, principalmente se a gente pensar no modelo aqui no Brasil, SME, ontem eu estava conversando com um fornecedor, ontem, na verdade, até na terça, conversando com um fornecedor nosso que é a Bitdefender, o CEO, né, da Bitdefender. A gente estava em reunião e ele explicando que o mercado brasileiro, o modelo, o SME é muito forte, né? Então, você tem um mercado muito grande aqui, um oceano azul mesmo, né, de oportunidades. Então, a pequena empresa, você imagina, uma pequena empresa que fatura ali 150, 200 mil por mês, se ela ficar 2 horas da sua operação parada por um serviço que não está funcionando, um servidor na nuvem que parou, ou um servidor físico ainda, que deu crash ali no HD, ou seja, ele não tem ferramentas, não tem uma empresa que faz essa gestão, né? Então, um exemplo, hoje eu tenho trabalhado muito com Cloud Code ultimamente, aqui na minha máquina é boa, a configuração dela é boa. E hoje o nosso técnico aqui entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem falando assim, olha, sua máquina está com um processamento, já tem 3 dias que está com um processamento muito acima dos 90%, né? E está consumindo quase que 100% da memória RAM do seu notebook. Você quer que faça uma revisão, tal? Ou seja, proatividade. O modelo MSP prevê isso, proatividade. Antes de acontecer um problema, a minha equipe técnica já preveu, né? Já foi informada através do Ninja que ela está com comportamento anormal. E aí a gente descobriu que nas sessões que eu estava abrindo do Cloud Code aqui, via VS Code, ele estava chamando alguns processos do Node e consumindo muito recurso de processamento de memória da máquina, desnecessariamente. E aí ele identificou isso antes da máquina travar, antes de acontecer qualquer coisa, e já me pediu para poder fazer. E no cliente, se fosse um cliente nosso, a gente nem ia entrar em contato com o cliente para informar isso, porque é um detalhe muito técnico. Ele simplesmente ia resolver por lá mesmo, antes de haver uma parada no servidor. Entendeu? Então, essa é a vantagem de você ter essas ferramentas hoje. É, Vamos lá, seguindo aqui, conta um pouco da minha história. Então, conforme eu disse para vocês, em 99, ainda como técnico, né, e operando ainda no modelo MSP, mas lá eu já tinha aberto o CNPJ da empresa. De fato, em 2004, a gente começou a operação. Óbvio que aqui nesse intervalo eu tinha alguns clientes ali que eu atendia, finais de semana, depois do horário, tudo. Aquele famoso autônomo que a gente fazia ali, né? Hoje tem muita gente que ainda trabalha nesse modelo. E aí aqui a gente começa, de fato, a estudar sobre franchising, né? Em 2014 eu participei ali da feira de franquia, fui para dentro do Sebrae, da ABF, entendi como é que o modelo funcionava, estudei bastante. A gente começou a fazer uma POC, né? A gente fez uma experiência ali com 5 pessoas, 2 delas ainda fazem parte da rede de franquia até hoje, que é o Fábio de Estrela do Sul e o Leônidas de Itumbiara. Esses dois ainda estão com a gente, desses que fizeram a experiência, toparam, né, o desafio ali de começar comigo, essa jornada da marca. E de lá para cá a gente está aí com dezenas de unidades espalhadas pelo Brasil. Então, isso eu conto um pouquinho da história da marca. O atalho do empreendedorismo, né, e o modelo 2026, como eu disse para vocês, hoje não tem espaço mais para o modelo antigo, break to fix. Hoje as empresas que não querem ser pegas de surpresa, não querem ter dor de cabeça, então elas estão mais propensas a fazer investimento, né, principalmente aqueles que sabem que o mercado é competitivo e que não perdoa, né, quem está ficando para trás. Então elas estão dispostas. E muitas vezes as nossas soluções, os planos que a gente tem formatados aqui, né, para que os franqueados possam crescer lá nas suas cidades, eles não têm um preço tão alto assim, né? Os valores são competitivos e mesmo assim preserva a lucratividade de cada franquia. Então esse é um ponto que eu acho que tem que salientar aqui. E como empresa de tecnologia, eu acho que é um dos pontos que a gente mais gosta, né, é saber com quais parceiros e players a gente trabalha. Eu já citei alguns ali no começo. Aqui estão alguns, o principal é o Nijuan, a Acronis, Bitdefender, essa é a trinca de ouro que a gente tem aqui. Mas a gente não deixa de trabalhar com outros também, né? Nós temos Microsoft, né, muito licenciamento também. Temos possibilidade de trabalhar com Cisco, com Amazon, com Azure, através dos outros parceiros que a gente tem aqui, outros fornecedores também que a gente tem acesso, tá bom? Pessoal, como é que tá indo? Tá tudo tranquilo até agora? Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá bom. Eu tenho sim, eu vou até anotei aqui para falar depois, mas já que você deu uma pausa, eu acho que vale. Você falou aí sobre locação de serviço avançado, né? Pelo que eu entendi, eu tenho uma franquia e vendi vou usar o mesmo exemplo que você, um serviço de implantação de um firewall, tá? Só que eu não tenho conhecimento técnico para implantação. Vocês possuem profissionais, na matriz, né, no caso, para poder auxiliar a franquia a fazer esse tipo de implantação, ou vocês sublocam esse serviço? Não, nós vamos fazer a implantação para você. Óbvio que vai ter um custo, né? Vai ser um custo acessível, mas você vai ficar com a maior fatia do bolo. Então, exemplo, esse caso que eu citei de Belém, o franqueado lá, o Daniel, ele detém conhecimento de Fortinet Sofos. Então, ele mesmo vai fazer a implantação, não vai precisar da nossa ajuda. Eventualmente, se surgir uma dúvida, uma situação lá, a gente tem um time aqui para ele poder ajudar, tem um time de suporte do próprio fabricante também. A gente tem acesso ali a Sofos e o pessoal da Fortinet através desse consórcio. Mas vamos supor, tem um franqueado em Brasília, que é o Gleidson, que já não domina.
E a gente já fez implantação de firewall assistido com ele, entendeu? Então, a gente tem sim a capacidade de fazer para você, implantando isso para o seu cliente. Obviamente, não é você que vai pagar, é o cliente, né? Porque a gente sempre tem a taxa de setup ali. Beleza? Uhum. Tá bom, beleza. Tranquilo? Então, seguindo aqui, a gente entende que hoje pode Só falar. mais uma, Uhum. desculpa. Falando um pouquinho também do modelo MSP, vocês, assim, pelo que eu entendi, até o que Uhum. eu vim falando com a Vitória, A os documentos Vitória. que eu vim recebendo, a franquia da Help Digital, a proposta é você capturar clientes de pequeno e médio porte, né? Não, a gente está pensando em clientes de grande porte. É, como vocês auxiliam a gente, a franquia, né? A franqueado, na verdade, auxilia o franqueado como ele chegar nesses clientes. Porque, assim, vou pensar num modelo de uma cidade isolada, tá? Quais são os clientes? Vou pensar bem baixo mesmo, tá? Para poder a gente ter uma ideia. Sei lá, uma farmácia, uma padaria, um mercadinho, coisas que a gente sabe que tem TI, mas o cara não se preocupa em segurança, em backup, ele não se preocupa em infraestrutura, o que ele pensa é exatamente o que você falou. Pequena empresa, ele pensa o seguinte: TI é custo. Né? O computador, eu só vou gastar R$ 50 com esse computador se ele quebrar. A hora que ele parar, eu chamo. Fora isso, eu não chamo ninguém que eu não quero gastar isso. Vocês ajudam a chegar nesse cliente, porque a gente, como TI, a gente sabe o quanto isso é importante. Né? Eu sou gerente de TI, né? Eu sempre estive do outro lado da cadeira. Na verdade, eu sempre estive na cadeira de contratação de fornecedores, buscando serviços, e hoje eu quero passar para o outro lado. Então, quando eu venho para cá para falar com vocês, é que eu estou com a visão diferente. Eu quero deixar de ser o contratante e ser o contratado. Só que eu não tenho essa expertise de buscar cliente na rua, né? Pequenos clientes. O que vocês, eu entendo que conseguem trazer esse ganho pro franqueado, é isso? Sim, Thiago, eu vou até deixar, o Edson tá aqui com a gente, conforme eu disse, tem só 3 meses de franquia. Vou deixar para o Edson completar esse arco aqui. Vou iniciar a resposta e o Edson termina depois ali. O que Beleza. acontece? A franquia, no geral, ela vai te oferecer um conjunto de soluções, portfólio, né? Então, vamos resumir aqui: portfólio, marketing e lista de leads, potenciais clientes na sua região. Sim, de fato, o grande oceano azul, naquele slide que eu passei ali, é o mercado SME. O que é mercado SME? Small Business e Middle, né? Ou seja, pequenas e médias empresas. Esse é o grande mercado que tem no Brasil hoje. 95% do mercado brasileiro de CNPJs, de empresas ativas funcionando, é de pequenas e médias. E esse é o mercado a ser explorado. Veja bem, quando você fala, mesmo em cidades pequenas, nós temos um franqueado que, inclusive, ele tem uma certa dificuldade quando a gente convida para ele participar, mas tem muitos vídeos dele no YouTube, nas redes sociais, que é o Wellington. Ele está numa cidade de 35 mil habitantes. Ele começou a jornada dele com a Help Digital numa cidade de 35 mil habitantes. Eu gosto de citar ele bastante, porque quando ele começou aqui, ele era noivo, hoje está casado com 2 filhos, um casal. E ele já está com a segunda unidade dele na cidade vizinha, de 120 mil. Então ele começou a jornada dele na Help, numa cidade de 35. Ontem ele teve uma aula de mentoria comigo, e hoje ele tem 2 unidades da Help. Nessa primeira cidade, que ele demorou 2 anos, 3 anos para adquirir a segunda unidade, que é a cidade vizinha ali. Nessa jornada dele, ele aplicou tudo aquilo que a gente ensina. Né? Então, ali na cidade dele, ele tem muito perfil parecido com o Edson aqui, ou seja, aplicação rápida, execução. Não ficar só no campo ali. A gente tem as aulas, o direcionamento, a orientação a gente fornece, as ferramentas você tem em mãos, você só precisa de aplicar. Aplicou, o resultado vai vir, mais cedo ou mais tarde. Na maioria das vezes, quem aplica corretamente, vem breve o resultado. Então, levando em conta o Wellington, que está numa cidade de 35 mil, hoje ele tem como cliente a Secretaria de Saúde da Prefeitura, a própria Prefeitura da cidade dele. Ele conseguiu esses contatos, essas pessoas, através de metodologia nossa, que a gente ensinou para ele. Hoje ele está com uma loja, que é o escritório, vamos dizer assim, a empresa dele está situada na avenida principal da cidade, é o Taraguai, né, no Mato Grosso. E agora hoje estava indo para Mineiros, que é onde ele comprou essa segunda unidade, em janeiro desse ano, ele adquiriu a segunda unidade lá para Mineiros, só que coincidiu com o nascimento da menininha dele ali. Então, houve um certo atraso ali na abertura dessa unidade de Mineiros, porém, ele já adquiriu a franquia para essa cidade, que lá tem pouco mais de 100 mil habitantes. Então, assim, é possível, tá? Então, mesmo sendo cidade pequena, né, que tem que correr atrás de clientes, tem que fazer uma divulgação, é possível. Nós temos outros casos de outras cidades pequenas também, que o pessoal está fazendo divulgação em rádios, né? Tem jingle, música, para poder fazer divulgação em rádio esportiva, em veículos de comunicação ali local. Então, assim, a gente tem várias iniciativas dos próprios franqueados que fomentam, né,
e essas iniciativas são compartilhadas também, né, para que os franqueados possam obter, né, o resultado que o outro está obtendo ali na sua cidade e replicar isso ali na sua, né, para também obter contratos recorrentes, serviços pontuais, né? Então é possível, tá bom, Thiago? E depois o Edson entra ali para explicar um pouquinho do cenário dele. Vou continuar aqui. Então, assim, hoje a gente não vende sozinho, a gente sabe, né, pessoal? Eu empreendo, eu já empreendo há mais de 2 décadas. Eu trabalho com, eu não tenho só a Digital, tenho outras 2 empresas. É, e em todo empresa, e eu era muito introspectivo ano passado, em todo negócio, toda frente CNPJ que eu atuei ao longo desses anos, eu sempre entendi que é preciso estar atento ao assunto comercial, né? Que é o coração de qualquer negócio. Então, nenhum negócio prospera hoje se não tiver a área comercial bem desenvolvida. Então, você ter um bom produto, um bom serviço, você precisa de ter ferramentas, ter divulgação e uma marca forte. Obviamente, a Digital, já por ter esse tanto de unidades, gera mais autoridade e credibilidade, né? Na hora que você se apresentar no cliente. Então, com certeza, é muito diferente você chegar lá com a WDG Informática, se apresentando, que é uma empresa pequenininha que está ali, do que você chegar e falar, olha, a Digital Tecnologia está presente em São Paulo, Rio, BH, principais capitais, no Nordeste, temos unidades no Norte, temos uma alta concentração de unidades na região Sul e Sudeste do país, né, tem parcerias com grandes marcas, então tudo isso vai gerar credibilidade. E o principal, que pode assustar muito, né, o pequeno e médio empresário ali, que é ele achar assim, porque vocês estão grandes demais, vocês não é para mim, né, vai ser muito caro e tal. Aí é onde que a gente tem as técnicas, tem a forma de mostrar, onde você ofertar um diagnóstico gratuito, fazer um serviço sem cobrar ali no início, não é nem execução do serviço, mas mostrar mais ou menos o seu profissionalismo, né, para abrir essa porta, né, de relacionamento. E aí você conseguir ofertar um plano de suporte adequado, lucrativo e que vai satisfazer o cliente. É mais ou menos um resumo aqui do que eu estou falando. Então, a gente tem marketing, a marca forte ali, você vai ter campanha, você tem script de venda dentro do portal do franqueado, a forma como você cadenciar, né, essa abordagem comercial, e o principal, que é uma lista de leads também que você pode solicitar para o nosso time, né, todo mês, ali para você poder fazer suas prospecções aí na sua cidade. O portfólio, como eu já venho falando aqui ao longo da jornada, ele é bastante robusto, né, já está validado aí por todos os franqueados. A gente está sempre incrementando soluções novas, né, conforme eu disse, a gente teve uma reunião agora terça-feira com os franqueados. Eu tive uma mais cedo com o CEO da Bitdefender. E às 18 horas a gente teve uma reunião do time comercial da Bit, né, da Bitdefender, explicando para os nossos franqueados como eles vão poder faturar mais, né, vendendo licença de antivírus, vendendo cibersegurança para pequena e média empresa. Então, essa aproximação com os fornecedores também é muito importante, os franqueados veem isso com muito bons olhos, né? E hoje a gente tem um modelo que os nossos royalties são fixos, né? Na maioria das franquias que você tem hoje no mercado, os royalties são variáveis. Então, se você começa ali a faturar 20, 30, 40 mil, que é comum hoje na nossa rede, então, por exemplo, esse Wellington de Altraguai, ele chega a faturar de 40 a 60 mil por mês. Se eu fosse cobrar uma média do que o pessoal cobra, as franquias cobram aí, que é 5 a 7%, às vezes até um pouco mais, ele estaria pagando hoje aí um royalties bem acima dos 950 que ele paga. Então, essa é uma outra vantagem do nosso modelo de negócio. A gente não penaliza o sucesso do franqueado. Não, o franqueado, a gente entende que isso que a gente entrega para ele é valoroso, tem muito valor, mas a gente quer vê-lo crescer, né, obviamente, ter lucro. Tá? Então, essa é uma outra vantagem do nosso modelo de negócio. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a transparência sobre o investimento. Hoje a gente tem uma taxa de adesão de 37.500. Essa taxa está próxima de sofrer um reajuste, já para o segundo semestre agora, provavelmente vai para 45 mil. Só que para determinadas cidades, e dependendo do perfil do franqueado, a gente consegue, através de nossos parceiros, Ninjuan e Acronis, e agora também com essa aproximação mais forte com a Bitdefender, a gente consegue diminuir um pouco esse investimento, diluir um pouco esse investimento. Então é importante que aqueles que fazem sentido, né, conhecer um pouco mais, conversar com algum franqueado, posicionem a Vitória, né, sobre a sua intenção. Provavelmente a Vitória já sabe a cidade que vocês né, que vocês têm interesse, e aí a gente pode conseguir um plano personalizado, conversando com os nossos fornecedores, para tentar reduzir esse valor de investimento para vocês. Com a ajuda né, da Linjuan, da Bitdefender ou da Cronos, aquele que se prontificar ali, a gente repassa para vocês esse subsídio. Então, assim, o importante de vocês entenderem é que dentro do valor que a gente cobra hoje, 37.500, é um valor bem competitivo. Nas últimas feiras de franquia de São Paulo, que nós participamos, que é a maior da América Latina, a terceira ou segunda maior do mundo, ela foi eleita uma das franquias com o valor de investimento mais acessível, né, perto do que ela entrega, né, em contrapartida do que a gente entrega para o nosso franqueado. Todo o conteúdo, portal, ferramentas, né, todo o know-how que a gente transfere para o franqueado, então é bem plausível o valor que a gente cobra aqui, que é próximo dos 40 mil. Bom, o poder da recorrência, como eu disse para vocês, esse cenário é real, isso aqui não é um número ilusório.
Nós temos, inclusive, um áudio recente do Elton de Altaraguaia, né, falando que tem vezes que ele chega a faturar 60 mil. Isso para um mercado, para uma empresa que tem só ele e o irmão tocando, por enquanto. Ele não tem, é só ele e o irmão toca. O irmão dele é o espécie de funcionário dele, nem sócio. Então gera para ele, para um cara que ganhava pouco mais de 3 mil por mês, hoje ele tem uma receita líquida aí de mais de 20, 25 mil. Liberdade, tempo, viajar com a família, 2 viagens por ano ali, vive numa cidade do interior, tem uma qualidade de vida boa, né? Então, bom, mas se a gente transferir isso para a capital, nós temos também o Kleber, da 1TD, que é um franqueado nosso também, que ele entrou para a franquia e ele já estava faturando 30 mil. Quando ele entrou para a franquia, ele já estava faturando 30, ou seja, ele já tinha um modelo em operação. E ele entrou buscando escala. Aí hoje já usa bastante ferramenta da Help já para poder aplicar nos seus clientes. Então, esse número não é um número que a gente coloca aqui, que muitas franquias colocam isso, principalmente na área de educação, né? Escolas profissionalizantes, escolas de idiomas, coloca um número ali que você vai estar faturando tanto, tal, e esse número você vai consultar os franqueados da rede, você nunca chega numa precisão desses números, tá? Que isso não acontece. Então, a gente promove sempre o network, né? A gente está sempre promovendo, a gente tem uma reunião semanal, os franqueados conversam entre si, se relacionam, trocam figurinhas ali, né? Melhores práticas, um ajuda o outro. Então, isso é muito bom, né? Essa aproximação com os fornecedores também é muito boa. Aproximação com outros ecossistemas de networking, BNI, Anshan, Associação Comercial e Industrial, Sebrae. Esse fomento, né, desse ecossistema de empreendedorismo é importante para o crescimento de qualquer empresa. Então, isso vocês vão ver durante a mentoria que vocês vão ganhar ali comigo, fechando. Vocês vão perceber que a gente vai bater muito nessa tecla do networking, né, e essa aproximação com esses stakeholders aí. Tá certo? E aqui a gente fala um pouco para quem quer a Help Digital. Então, a Help Digital, conforme eu disse para vocês, é para profissionais de TI que estão cansados de trabalhar e serem pouco valorizados. O mercado não valoriza muito o trabalho, não paga o que vocês estudaram muito e têm experiência, né, para contribuir com os negócios. Empreendedores ou autônomos, né, profissional autônomo que estão no mercado e estão querendo profissionalizar mais a operação, sair um pouco do operacional e conseguir mais contratos. E pessoas que já estão operando, né? Eu citei o caso do Kleber aqui, mas tem outros, o Michel de Castanhal, outros também que já tinham a operação funcionando, mas resolveram entrar na franquia para poder conseguir escala, portfólio, marketing, leads, né, para poder avançar e crescer. Mas é isso, pessoal, né? A gente tem de que para vocês serem protagonistas aí na cidade de vocês, é importante vocês terem uma parceria, né, terem uma marca forte, né, terem condições de preços acessíveis em termos de ferramenta e tudo. Eu queria abrir para vocês aí, para terem, se vocês quiserem ter uma dúvida, né? Quiserem fazer alguma pergunta para mim, e depois eu vou abrir para o Edson explicar um pouquinho do dia a dia dele ali, como que é a experiência dele de pouco mais de 3 meses aí com a franquia. Acho que nem chega a 3 meses, né? Tem alguma dúvida? Paulo, Lucas, querem falar um pouquinho? Guilherme, se não tem dúvida, é porque foi bem explicado. Eu não falei nada com nada aqui. Não, eu tô Não, sem foi bem dúvida aqui, explicado, obrigado. tranquilo. Então tá Foi bem certo. explicado. O Edson quer complementar aí fazer um complemento ali na dúvida do Thiago, por favor, por gentileza? Primeiramente, você está sem áudio. Primeiramente, bom dia, né, Wes? Nós não falamos hoje, a gente fala quase todo dia ali, mas tem áudio ainda. Engraçado que o seu microfone tá ativo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Aí, agora sim. Acho que tá meio ruim, não tá ruim? Tá meio ruim o áudio? Não, tá bom. Eu tô ouvindo bem. Agora Bom, tá vendo o som bem, o Edson. beleza, maravilha. Gente, primeiramente, bom dia, viu, Fernando? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite aí. Convidar para poder bater um papo com o pessoal que tá chegando agora aí também. Para mim é um prazer estar aqui. Exatamente isso, tá, gente? Que o Fernando comentou. Eu comecei aqui com a Help Digital em fevereiro desse ano. Tem aí 3 meses e alguns dias. É isso mesmo, Fernando. 3 meses e pouquinho que eu tô aí. E graças a Deus tem me ajudado bastante. Eu já vinha pensando em obter uma franquia para poder exatamente escalar processos, ter previsibilidade de custos, de investimento, ter ferramentas adequadas de ponta no mercado para poder apresentar soluções para os meus clientes. Assim como vocês, eu sempre fui um analista também. Só para contextualizar um pouquinho, antes de estar na Help Digital, eu sempre fui um analista sênior de servidores de infraestrutura Linux. Eu sempre fui do mundo open source. Minha vida sempre foi essa. Então, até na minha última experiência CLT, eu era analista sênior de uma grande empresa aqui de viagens aqui de São Paulo, na verdade, da América Latina como um todo. Era um ambiente grande, larga escala, um ambiente híbrido. Eu tratava com máquinas on-premises, máquinas da nuvem. A gente tinha uma nuvem muito grande da OCI, né?
Inicialmente era AWS, depois migrou para OCI, muitos servidores no vCenter, né, on-premises. Então, eu atuava ali como um analista de infraestrutura sênior e ponto focal de cibersegurança na empresa. A minha vida sempre foi ali, tela preta. O meu convívio, a minha tratativa era sempre validando, implementando, testando, criando automações. Eu sempre mexi muito com Ansible, Python, fazer automações diárias de rotinas, testes e assim, e sempre atuava junto com o time de SOC, time de governança, time de segurança ali. Então, a minha vida sempre foi isso aqui. A minha virada de chave foi quando eu comecei a olhar para fora, né? Depois que eu saí dessa empresa, comecei a olhar para fora e encontrei a Help Digital, onde a Help Digital realmente ela me apresentou um modelo de trabalho flexível, onde eu podia ter os meus próprios clientes, entender que realmente o que eu fazia era algo bacana. Eu sei fazer, eu sei o que eu faço, né? Eu sempre fui um analista e, modéstia à parte, eu sempre fiz o meu trabalho muito bem. Então eu entendi que eu poderia fazer esse mesmo trabalho, só que agora direto para os clientes. E a Help Digital me ofereceu isso. Então, processos de vendas, processos de captação de clientes, follow-ups, tanto pelo WhatsApp, e-mail, telefone. Existe um manual bem bacana aí do Fernando aí, eu gosto sempre de citar ele, que é o MPP, que é algo que me ajudou muito. É um network, prospecção e parcerias, acho que, se eu não me engano, é isso. Funciona muito bem para mim. Tá? Hoje eu estou um pouco mais de 3 meses na empresa, eu tenho ótimos relacionamentos, já tenho clientes atuando, eu tenho operação rodando, tanto na ferramenta Ninja One, como atendimento presencial, remoto, tudo graças à escala, né? Tudo graças aos processos estruturados e Na, validados que a Help Digital me ofereceu. na última mentoria que nós tivemos, eu te fiz essa pergunta, se puder compartilhar ela com a gente aqui, não precisa de abrir valores. Você está com 3 ou 5 contratos fechados nesse período? Estou com 6 agora. Ah, você já fechou outro, então. Fechei, fechei. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Lucas, Paulo e Thiago, e o Guilherme também que estão aqui, hoje nossa média de contratos, considerando pequenas e médias empresas, nossa média varia mais ou menos de 1.200 a 2.500, a média de contrato mais ou menos. É lógico que varia o número de máquinas, a solução contratada, né? A gente tem pacotes pré-formatados, mas esses pacotes não são engessados, né? Então, por exemplo, eu posso oferecer, eu tenho aqui, por exemplo, um cliente que é uma financeira barra agência de investimento. Eles têm 8 computadores, lá a gente tem que cobrar 1.800 por mês, que é o Banker. Então, nesse pessoal, a gente tem backup, tem um atendimento, né, presencial ali também. Então, assim, você pode ver que o número de máquinas nem sempre é o condicionador para o valor, né, final que você vai cobrar. Depende também das soluções que você vai pôr ali. Então, lá tem e-mail, tem domínio hospedado, tem tudo. Mas nessa faixa de preços, nessa faixa mais ou menos de valores é o que a gente tem. Aí tem clientes fora da curva. Até respondendo ali e complementando o que o Thiago perguntou, a gente não foca e só atende clientes pequenos ou muito pequenos ali. Tem clientes grandes, né? Indústria, hospitais. Então, por exemplo, um hospital com 180 dispositivos, que a gente tem lá somente cibersegurança oferecendo para esse hospital, chega a pagar 9 mil por mês. Né? Onde a gente tem um firewall locado, né? Onde a gente cuida de toda a parte de backup e antivírus deles. A gente cobra esse valor por mês. Então, é possível também atingir grandes contas. Bom, A ideia da pergunta, Fernando, era até assim, quando eu trouxe o pequeno, foi a ideia era trazer no mínimo mesmo, por isso que eu até citei padaria, farmácia, cliente pequenininho mesmo, mas é para entender como eu chego, sei lá, aí eu vou dar um exemplo um pouquinho maior, como eu chego num possível escritório de contabilidade que tem nessa cidade pequena que eu não conheço, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, eu moro em Maricá, Rio de Janeiro. Então, tem vários pequenininhos, mas eu também sei que tem escritório de contabilidade, tem imobiliária grande, tem financeira, como você falou agora, não tem grandes indústrias, mas tem grandes clientes ou grandes oportunidades. Mas como eu chego nele? Essa era a minha grande dúvida, tá? Talvez eu tenha me expressado mal. Essa é a minha grande dúvida. Como eu faço para chegar nesse cara? Hoje eu, Thiago, não tenho condição de chegar, não sei chegar, né? Aí a Help consegue me ajudar a fazer isso, né? Vocês sim. têm a metodologia, tem a técnica que vai fazer com que eu enxergue esse cara e como eu devo Em abordar, né? uma, Não atacar, mas abordar esse possível cliente, né? em uma semana, como franqueado, você já vai ter as ferramentas e você vai abrir somente essa questão. Então, por exemplo, geralmente, como que é o nosso processo? Fazendo sentido para qualquer um de vocês seguir o processo nosso aqui de adesão, né? E, obviamente, também tem um preenchimento ali da ficha de qualificação, porque é uma escolha conjunta, não é só vocês decidirem entrar na franquia, a gente vai avaliar também capacidade técnica, cidade, etc. Fazendo sentido avançar, a Vitória vai entrar em contato com vocês, vai compartilhar a ficha de qualificação. É, Feito a adesão, vocês já têm um onboarding, geralmente no mesmo dia, no dia seguinte, um onboarding já com o Jefferson Tavares. Nessa primeira onboarding, vocês já vão conseguir ter acesso ao portal do franqueado e há muitas coisas que você está tendo dúvida aqui, Thiago, você já vai ver ali, né? Você já vai ver que você já começa a entender como a Help Digital vai te ajudar aí em Maricá.
A partir dali, o Jefferson já marca a segunda onboarding e aí você já tem acesso à minha agenda para marcar o primeiro encontro de mentoria. Esse primeiro encontro, eu julgo que é o mais importante, que é o que o Edson pontuou ali. É onde eu te explico o método NPP. Tá? E esse método é muito simples. Não é eu que criei, não é nada disso. É pessoas, grandes empresas, pequenas empresas que estão proeminentes no mercado, praticam isso, fazem isso consistentemente, só que não estruturaram isso. E aí eu ensino como fazer. Se praticar aqui, não tem erro. Não tem como. Você vai conseguir alcançar escritório de contabilidade aí da sua cidade. Outras empresas que até você não tá no seu radar nesse momento, a gente vai te mostrar como você começar a enxergá-las para oferecer soluções. Beleza? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Quer complementar mais alguma coisa, Edson? Não, era isso mesmo, né? Só complementando aí que esses meus 3 meses aí têm sido muito produtivos para mim, né? E essa escala de clientes, para mim, tem sido muito satisfatória, né? Porque semanalmente eu tenho reuniões presenciais, eu tenho reuniões online, ainda dou preferência nas reuniões online que eu consigo fazer anotações melhores, consigo entender bem, embora tem muito cliente que exige, né, que seja reunião presencial para ter seu one-on-one. Hoje mesmo eu tenho uma, né? Depois, Então essas depois reuniões. da primeira mentoria que você fez comigo ali, quanto foi uma abertura de mente para você a questão de você ter se aproximado da associação comercial aí de Suzano? Foi muito grande mesmo. Porque antes de você É, ter a mentoria, ou até você já tinha decidido entrar para a franquia, fez a adesão, fez o sim, pagamento da taxa. Você tinha a ideia de que vou lá na associação comercial e vou buscar jamais parceria com eles. Acho que caiu no YouTube. parceiro da associação comercial aqui da cidade, eu sou aqui de São Paulo, capital, só para o pessoal saber. E a minha região de atuação é aqui numa região chamada Alto Tietê, onde ela aborda 7 cidades. E são 7 cidades que são carentes de infraestrutura, são carentes de uma empresa sólida que possa oferecer uma estrutura bacana, um monitoramento legal de TI para eles. E muitas empresas de manutenção aqui, enfim, muitas indústrias, bem bacana. E aí eu não fazia a menor ideia, antes de ter essa mentoria com o Fernando, que eu poderia fazer parte de grupos de associações comerciais aqui da cidade, como por exemplo, hoje eu sou membro da Associação Cruzes. Isso me aproxima dos empresários da cidade, da região, onde eu consigo fazer network, bater um papo, fazer parcerias, visitar as empresas dos caras. E é exatamente isso que o Fernando falou. Às vezes, quando eu vou na empresa de um lead, na empresa de alguém que eu conheci, num desses cafés empresariais, rodadas de negócio, network, às vezes eu faço sempre, né? Às vezes não sempre, eu faço aquele diagnóstico, que é o chamado diagnóstico gratuito. E a gente não cobra nada por isso. A gente usa como entrada para poder fazer uma análise da infraestrutura da empresa da pessoa, do dono da empresa ali, passar um relatório sólido para ela, profissional, que ela realmente precisa fazer, os próximos passos a serem dados. Então, isso que tem me ajudado a passar confiança e credibilidade para os demais clientes aí. Eu não sou uma empresa que estou vendendo ferramentas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro. Embora a Help Digital ela nos ofereça parcerias fenomenais aí com a Ninja, a Cronis, agora com a Bitdefender, muito forte, tem a PWS Cloud. Então, a gente tem parcerias muito boas de ponta no mercado. Só que eu não vendo ferramentas. Quando eu estou diante de um cliente, diante de um lead, diante de um empresário, eu nunca falo nomenclatura de dispositivos, ferramentas de mercado. Eu sempre falo sobre soluções, negócio. Eu falo sobre dinheiro com ele. Pergunto para ele assim: olha, você tem essa estrutura hoje aqui. Legal, você tem 10, 12, 15 endpoints, dispositivos, sei lá, Windows, Linux, não importa. Você tem aqui a sua estrutura funcionando. Você tem algum controle de backup aqui? Não, a gente faz um backup aí. Vocês testam esse backup? Não, acho que nunca foi testado. Eu começo a entrar aí. Eu nunca vou falar para ele: não, eu tenho uma ferramenta aqui que faz o backup. Eu não falo isso. Olha, eu estou aqui para ser um braço estratégico, um parceiro estratégico, que vai te auxiliar a fazer esses testes, a testar o seu backup e validar que realmente ele funciona quando você realmente precisar. Então é dessa forma que eu trabalho com o lead, com o cliente ali. E isso tem me ajudado a entrar nesses clientes. Tanto que hoje, ó, graças a Deus, são 6. Show de bola. É isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Lucas, Guilherme, Thiago? Tudo Não. tranquilo, Fernando. Agradecer pelo tempo de Fernando, vocês. Pode falar. Fernando, desculpa te interromper de novo. Eu estava dando uma olhada no site também para procurar quais unidades da Help a gente já tem aqui no Rio de Janeiro, né? Até para eu, de repente, ver com a Vitória se eu posso contactar a pessoa, se eu posso fazer um papo com ela para entender como que é o dia a dia, como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, né? E eu notei que uma dos vídeos que eu recebi dela, que foi do Hércules, se eu não me engano, o Hércules participou desse vídeo, ele era um franqueado, ele não consta a unidade dele lá no site. Ele deixou de ser um franqueado ou simplesmente pode ser uma falha lá no site mesmo? Não, tem que olhar com os meninos da parte técnica ali. Pode ser ele. Eu não sei O se tem Hércules uma é de Volta particularidade. Redonda. Não sei se tem particularidade, ele tem uma atividade paralela ali, tá? Não sei se é isso. Mas você pode falar com o Hércules. Inclusive, ele estava na reunião. Na semana passada, ele foi um dos convidados. Hoje é o Edson, né, que está com a gente. Mas na semana Aham, passada, na apresentação da franquia, ele que estava apresentando. Então, ele é tá. franqueado e está indo muito bem lá. Eu te aconselho a conversar com ele, com o Rafael também, com o José Carlos.
todos do Rio, tá? Todos são boas pessoas, bons franqueados e estão indo muito bem. Então, vou Não, é conseguir por te dar isso um que eu fiquei panorama na aí dúvida. Foi isso que eu fiquei na dúvida. Quando eu recebi o vídeo dele, eu gostei da entrevista com ele. Eu falei, cara, é interessante, deixa eu dar até uma olhada aqui. Só que eu não achei de jeito nenhum. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Mas beleza, então. Tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigado. Quero agradecer, então, né, a presença de vocês aqui até o final, prestigiando aqui a nossa apresentação. Agradecer principalmente o Edson também, por ter disponibilizado o tempo dele ali, para estar com a gente. Tiago, Guilherme, Lucas, fizerem sentido para vocês continuarem no processo, né, entre em contato. A Vitória vai fazer isso naturalmente, vai falar contigo ali para saber o que vocês acharam da apresentação. Espero que vocês avaliem bem aí, é importante para a gente. E quero, assim, desejar a melhor decisão para vocês. Contem sempre com a gente. Vocês não vão se arrepender em termos de mentoria, tá? A mentoria que eu tenho ali com vocês é no 1 a 1. A gente entra principalmente focado no lado profissional, mas a gente acaba entrando também um pouco no lado pessoal, porque é importante para o empresário, para o empreendedor brasileiro ter a mente boa, ter uma família que apoia, tomar essa decisão da melhor forma possível. Beleza? Contem sempre com a gente. Fiquem com Deus e até breve. Obrigado. Ótimo, obrigado, Valeu, Fernando. gente, bom dia a todos aí. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.